É muito forte esse texto, mas fala sobre como a sabedoria humana às vezes pode ser tolice. Nando Reis, compositor e ex-integrante do grupo do Jihad Titãs diz o seguinte: infelizmente eu não acredito em Deus. E eu digo infelizmente porque essa impossibilidade muitas vezes torna minha vida uma silenciosa jornada solitária. É interessante como ele escreve: eu gostaria de poder compartilhar com alguém as dificuldades e amarguras desta vida complicada. Eu me sinto sozinho, porém, eu sinto a sua falta. Você sabe que muitos negam a existência de Deus. Outras pessoas duvidam, especialmente nos momentos de tragédia e de dor. Se ele realmente existe, por que permanece em silêncio? Por que Deus está em silêncio se ele existe diante do caos deste mundo? Deus não existe, dizem os ateus. Ali os agnósticos dizem: Deus existe, mas não tem como saber onde ele está. Deus existe, mas está muito distante, pensam assim os deístas. Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, ele é um ser impessoal, dizem os panteístas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim, que Deus é um ser pessoal. Ele é amor, cheio de poder. Ele é justiça. Ao longo da história, teólogos e filósofos desenvolveram vários argumentos tentando provar a existência de Deus. Mas sabe, ninguém poderia comprovar sua existência. Mas por quê? Porque Deus deve ser acreditado. Tem que ser experimentado por meio da fé. Para muitos, a ideia da existência de Deus parece ser uma ideia que não harmoniza com a razão. Mas hoje, vamos ver através da palavra de Deus, mas também através de argumentos lógicos e sólidos que mostram que Deus existe. Por exemplo, você já ouviu sobre o argumento cosmológico? Diz que todas as coisas têm uma origem. Não existe uma causa única neste mundo que não tenha um início. Então, a pergunta é, se todas as coisas têm uma origem, quem é o originador de nosso mundo? Um segundo argumento é o argumento teleológico, ou seja, o design inteligente. Esse argumento aponta para que o mundo, quando você olha para o mundo, você vai ver que tem ordem, inteligência, harmonia, propósito. Imagina que hoje estou aqui e te digo que o relógio que eu tenho aqui na mão é produto do acaso.
Apareceu ali sozinho, um dia houve uma explosão e apareceram ali as peças, começaram a montar uma atrás outra e começou a marcar o tempo. Você me diria que eu estou louco, né? Porque se este relógio precisa de um designer, de alguém que monte as peças, de alguém que projete o relógio, de alguém que faça funcionar perfeitamente. Agora pense comigo, se um relógio precisa de alguém para fazer funcionar, imagina o mundo. O mundo é muito mais complexo. Precisa de um criador. Quando os cientistas continuam ali estudando as coisas que tem o universo, não deixam de surpreender pelas coisas, pela harmonia que ele tem. Tem um terceiro argumento, que é o argumento ontológico, o argumento do ser e o que é a moral, o moral do ser humano. Se Deus não existe, então como ele apareceu na mente humana? Ali vem a pergunta, se nós somos produto da evolução, como você explica o senso de moralidade que os seres humanos têm? Como é que você ficou ciente que é o certo e que é errado se Deus não existe? Como você pode explicar a necessidade que tem o ser humano de adorar a Deus se ele não existe? Como é que o ser humano tem essa necessidade espiritual no seu coração? Como apareceu? É um argumento que comprova a existência de Deus. Tem um quarto argumento que tem que ver com o argumento existencial. E aqui também tem algumas perguntas importantes. Por exemplo, por que as pessoas têm um vazio ali no seu ser? Um vazio que somente pode ser preenchido por Deus. Milhares de pessoas encontram paz, plenitude, segurança, não na descrença, encontram quando eles têm fé em Deus. É por isso que ninguém pode negar a necessidade que tem de Deus. Porque a necessidade de Deus está dentro de você. Um coração sem Deus é um deserto. Uma pessoa sem Deus pode se encher de riquezas por fora, mas não poderá encher o vazio que carrega por dentro. A maior taxa de suicídio ocorre em países onde as pessoas têm muito dinheiro, mas não têm esperança, não têm fé. Muitos artistas, muitos famosos, não suportam o vazio existencial e acabam com sua própria vida. Você sabia que nenhuma pessoa nasce atea? Todos nascemos crentes. Porém, as tragédias e sofrimentos da vida e a falta de respostas faz que milhares de pessoas possam acabar negando a existência de Deus. Quando você olha para uma pessoa que nega a existência de Deus, lembre o seguinte: atrás de cada pessoa que nega a existência de Deus, tem uma história de muita dor. Blaise Pascal, ele era um filósofo e matemático. Ele afirmou que, embora não seja possível provar a existência de Deus, a fé sempre é superior à incredulidade. A fé é superior à descrença. Porque no final, ele diz assim: se Deus não existe, o crente não perde nada, porque ele viveu uma vida correta. Mas se Deus existe, o incrédulo perde a maior recompensa. Qual é? A vida eterna. Mas tem um quinto argumento,
que é o argumento transformacional. Como você pode explicar a transformação de pessoas que saíram do vício, da escravidão, da imoralidade, de uma vida dilacerada a uma vida construída pela fé, se Deus não existe? Como você pode explicar isso? Até agora eu nunca ouvi alguém dizer assim: minha vida mudou graças ao ateísmo. Agora eu sou feliz porque eu sou ateu. Minha vida tem sentido. Não, mas tem muitos testemunhos dizendo assim: eu sou uma nova pessoa porque Deus me transformou. Essa é a maior evidência que Deus existe. Porque se Deus não existe, então saímos do nada e vamos para o nada. Qual seria o sentido de nossa vida se tudo que nós temos acaba? Se a morte é o único fim, então não temos esperança. Mas quem confia em Deus sabe que a morte não é o fim de tudo. Porque em Jesus Cristo temos esperança de vida eterna. Agora, é uma coisa interessante, que a ciência não prove a existência de Deus ali em um laboratório. É outra evidência que Deus existe. Mas por quê? Significa que Deus é sublime e soberano. Que Ele está além do conhecimento humano. Que o ser humano não pode compreender a altura da sua majestade, a grandeza da sua sabedoria, o tamanho do seu poder, a imensidão do seu amor, os limites da sua santidade. E por isso que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, o verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e meus pensamentos mais altos dos seus pensamentos. Quando vamos para o livro de Jó, capítulo 11, o verso 7, ali diz o seguinte: você descobrirá os segredos de Deus. Você vai alcançar a perfeição do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o ser humano não pode compreender quem é Deus, porque Ele é maior que qualquer conhecimento humano. E por isso que acreditar na existência de Deus é um ato de fé. Infelizmente, tem muitas pessoas que preferem acreditar na evolução ou a existência que o ser humano e o planeta, o mundo vem do nada. Aí você tem que ter mais fé para acreditar nisso, do que acreditar que tudo que existe tem um Criador. Mas por ali existe o argumento: eu tenho que ver para crer. Mas deixa eu explicar uma coisa. Esse argumento de ver para crer não se aplica a muitos aspectos da vida. Por exemplo, quando você vai para o hospital, você é tratado ali por uma pessoa que você nunca viu na sua vida. E você pensa e diz: ele é um médico. Você não está questionando ao médico dizendo: onde você fez faculdade? Você tem alguma especialidade? Você não está pedindo o seu diploma ao médico para acreditar que ele é o médico. Você tem fé. Você, ainda quando não conhece essa pessoa, você acredita nele. Simplesmente acredita na receita que ele te entrega. Então você vai para a farmácia, vai para a drogaria, compra o remédio e toma o remédio acreditando que o remédio vai fazer bem. Mas você não viu quem fez o remédio? Você simplesmente tem fé. Quando você entra em um avião, você não exige que abram o cabine para verificar se o piloto está lá. Você nunca vê o rosto dele. Somente ouve a voz do piloto. Mas você não fica questionando se realmente há alguém lá no cabine ou se tem uma voz gravada. Quando você viaja, ali você vai dormindo,
Por quê? Porque você tem fé em um piloto que não viu. Você acredita que ele vai levar você para o seu destino. Em vez disso, quando se trata de acreditar em Deus, o homem sempre levanta muitas questões. Portanto, se você deseja ver a glória de Deus, experimentar o poder de Deus, primeiro você tem que crer. Enquanto o mundo diz ver para crer, Jesus diz crer para ver. Você tem que acreditar. Um dia Jesus diz para Marta, a irmã de Lázaro, crê e verá a glória de Deus. Você tem que acreditar para ver. É verdade que Deus não se revelou através de nossos sentidos para vê-lo, para tocá-lo, mas também não nos deixou sem evidências da sua existência. Deus deixou sua marca em todos os lugares. Você já viu a natureza? A natureza é o primeiro livro aberto. E esse livro nos conta a existência de Deus. Olhe para a beleza, olhe para a exatidão, olhe para o planejamento engenhoso. Observe a ordem do universo, o movimento, a velocidade, a temperatura. Tudo proclama que tem um Criador, que nada pode acontecer por acaso, que existe alguém de trás de tudo, um ser inteligente, um ser poderoso. Cada vez que a ciência abre uma porta, sempre encontra Deus tras dela. Como pode negar a inteligência, o poder que Deus ali escreveu em cada detalhe, em cada cor, em cada perfeição que existe no mundo, no planeta, no universo? O livro de Salmos, capítulo 119, o capítulo 19, verso 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você tem que olhar para o céu e ver a grandeza de Deus. É a obra das mãos de Deus. Eu gosto muito do livro de Isaías, capítulo 40, verso 26. Diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. E o verso 28 diz assim: não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga. Não se pode enquadrinhar o seu entendimento. Olha para os céus, olha para as aves, olha para a natureza, e você vai encontrar as evidências de um Deus todo-poderoso. Olha para o seu corpo. Você sabe que seu corpo guarda as impressões digitais do seu Criador? Você já pensou em como funciona o seu cérebro? Não existe neste mundo uma máquina feita pelo homem que possa fazer 10% do que seu cérebro faz. O cérebro processa informações simultaneamente de forma incrível. Registra cores dos objetos que os olhos capturam, registra a temperatura ao seu redor, a pressão dos seus pés no chão, os sons que os ouvidos captam. O cérebro coordena ali as funções do corpo, como a respiração, o movimento. O cérebro faz 1 milhão de informações por segundo. É assim que o médico tem que se especializar para estudar só um órgão do corpo humano. O oftalmologista, somente para estudar a visão.
dermatologista somente para saber sobre a pele, cardiologista para estudar o coração. Então, como podemos pensar que nós viemos do acaso? O ser humano não tem um criador. Se objetos simples precisam de um criador, as coisas mais complexas também precisam. É por isso que a Bíblia sempre começa afirmando a existência de Deus. Você já sabe de cor o que diz o livro de Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio criou Deus. A Bíblia não começa provando a existência de Deus, mas começa afirmando que existe um Deus e Ele é o Criador. Mas também a Bíblia declara o seguinte no livro de Salmos, capítulo 14, verso